Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de janeiro do ano de 2022. Estamos no calendário gregoriano, mas o nosso calendário judaico, que é o fundamental, diz que nós estamos no dia 9 do mês de Shevat, do ano 5782, e já transcorremos 127 dias do nosso calendário judaico, Baruch Hashem. Estamos aí em A Tarde com a Torá, e hoje nós temos aí a nossa sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, que nos fala da seguinte forma: estamos dentro daquele grupo do desespero à alegria. Então vamos ver qual é o recado do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração. Então, o nosso Rebbe diz assim: tudo deve ser feito com alegria, até mesmo o remorso pode ser acompanhado de alegria. As pessoas imaginam que um lugar em que tem a presença de Deus, ou seja, onde está a divindade, seja um lugar sério, imponente, assustador. A verdade é que onde Deus está, existe alegria. É por isso que cada momento nosso é para ser celebrado e preenchido de alegria. Porque a cada momento estamos cumprindo nossa missão de trazer a divindade a este mundo. Não só as atividades claramente agradáveis, tais como meditação, estudo, oração e boas ações, mas também as ocupações corriqueiras, habituais, e a maneira pela qual ganhamos nosso sustento e levamos a vida. São todas momentos ou modos diferentes de conhecer a Deus e trazê-lo ao nosso mundo. É a conclusão, portanto, o nosso Rebbe diz: e onde há Deus, há força e alegria. Ok? Porque você está triste. Qual que é o motivo da sua tristeza? Por que você está fraco? Qual é o motivo da sua fraqueza? Reflete, busque, faça uma autorreflexão. Qual que é o motivo da tristeza? Ah, é por isso, é por aquilo, é mais isso e mais aquilo. Confiança em Deus. Onde ela está? Onde você guardou a confiança em Deus? Ah, eu guardei debaixo de 7 chaves. Opa, beleza. Para que serve guardar debaixo de 7 chaves? Para nada. Porque fé e confiança em Deus não é para ser guardado debaixo de 7 chaves. É para ser vivido. Por isso, onde há Deus, onde Ele está, há força e alegria. Ah, mas as coisas não estão muito legais para o meu lado, não. Ok, beleza. Motivo a mais para ter força e alegria. Ah, mas eu estou com o meu calinho de estimação, está dolorido, está inflamado. Ah, que legal. O seu calo de estimação está inflamado, dolorido. Ah, pisaram nele ainda por cima? Puxa, que beleza, Baruch Hashem. Onde há Deus, há força e alegria. Quando somos dominados por tudo aquilo que é negativo, é a ausência de fé e confiança. Então, por isso, realmente, emuná e bitachon é para ser vivido. E isso depende de cada um de nós. Essa é a boa teimosia que Deus se agrada. Ah, as coisas estão para baixo, você vai para cima. As coisas estão negativas, você vai para o positivo. É assim. Ah, parece que o adversário é muito forte. E então você adquire a força maior. Não que vem de você, mas que vem de Deus. E assim sucessivamente, né? Então, na realidade, para que Deus possa fazer
milagres em nossas vidas, nós precisamos dar o primeiro passo. Não adianta você ficar trancafiado dentro de casa, não adianta você ficar trancafiado debaixo de 7 chaves e esperar que o milagre caia do céu. Você tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão. É só você dar uma recordada nas 10 pragas. As 10 pragas acontecia, Moisés ia e voltava. Ele andava no meio da praga dos piolhos, no meio da praga dos gafanhotos, no meio da praga das pestes, certo? Ele ia e vinha. Ele ia para Goshen, saía de Goshen e ia até o palácio. Saía do palácio do faraó e ia até Goshen. Ele ia não. E andava no meio. Tinha peste, tinha mortandade, tinha os animais ferozes, etc, e etc. E simplesmente nada acontecia com eles. Muito pelo contrário. O segundo Midrash, né, tem um Midrash que diz que na praga dos animais selvagens, quando Moshe e Arão eles iam em direção ao palácio, os animais selvagens tornavam-se como gatinhos, cachorrinhos, ao lado de Moshe e Arão. E quando eles chegavam para entrar no palácio, né, os guardas nem ousavam tentar parar Moshe, porque os animais selvagens, muitos estavam acompanhando eles. Há um outro Midrash também que nos conta, os nossos sábios, que o palácio do faraó, devido aos mágicos, aos necromantes do faraó, né? Então você vê aí nas figuras, em filmes, em fotos, etc. e tal, que os palácios eram guardados, né? Tinha os animais, o leão, por exemplo, né? Que tinha lá uma escultura do leão na entrada, na sacada do palácio, né? Então, segundo o Midrash, os nossos sábios falam que os necromantes, eles davam vida àquelas estátuas. Então, quando alguém se aproximava do palácio e que não tinha autorização para se aproximar, então aqueles animais atacavam aquelas pessoas e eram devoradas. E quando Moshe e Arão chegavam, então aqueles animais também se transformaram em verdadeiros gatinhos, mansos, acompanhando Moshe e Arão. E os guardas nem ousavam também parar Moshe e Arão, porque afinal de contas, aqueles animais que eles conheciam muito bem eram devoradores de homens. Então eles ficaram quietos e deixavam Moshe entrar e Arão. Ok? Então por aí afora vai. No sentido aí de dizer que, seja qual for os perigos da vida, você tem que cumprir a sua missão. E você cumprindo a sua missão, você precisa cumprir com amor e alegria. E dentro desse aspecto, significa que você precisa de força e alegria, fé e confiança. E seguir em frente. Porque, afinal de contas, você não está sozinho. Ok? Baruch Hashem por isso daí, né? E louvamos a Hashem por essa graça bendita aí. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana e, portanto, nós estamos no terceiro dia do Shabat. E nós estamos hoje no terceiro dia da nossa leitura, a nossa terceira aliá. Estamos no livro de Êxodo, o segundo livro dos 5 livros da Bíblia, da Torá. E nós estamos na 16ª porção. A nossa paraxá é Bechalar, quando o faraó mandou os israelitas embora do Egito. E a nossa terceira leitura está no capítulo 14 de Êxodo. E nós vamos do verso 15 até o verso 25 na nossa leitura no dia de hoje, que nos fala sobre a abertura. Moisés então começou também. Baruch Hashem, sinal voltando. Ok. Inês Martins, daqui de Pirajuí. Voltou o sinal por aí, Inês Martins.
a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, né? A Lucimara Rodrigues, lá de Marília, região aqui de Bauru, Baruch Hashem, ok? Também vamos mandar aí um shalom para a Samara Leão, a Cris Rocha e a sua família, lá de Embu das Artes, São Paulo, Josiane Gonçalves, São Bernardo do Campos, Grande São Paulo, a Denilson Camargo, aqui da região nossa, Botucatu, a Silvia Ferreira Cici, a Delci Manuela José, de BH, Belo Horizonte, Minas, Domingos Lima, e da cidade de Iranduba Grande, lá no Amazonas, Baruch Hashem, ok? Então, a nossa terceira leitura está no capítulo 14 de Êxodo, verso 15 ao verso 25, que diz assim, sobre a abertura do mar de juncos. Moisés então começou também a rezar demoradamente a Deus, mas Deus disse a Moisés, por que clamas a mim? Os egípcios estão quase vos alcançando, não é hora de orações prolongadas. De qualquer forma, o resultado dessa situação não depende de vós, mas de mim. Quanto ao que fazer, fala aos israelitas que sigam viagem, pelo mérito combinado de seus antepassados e da fé que eles mesmos mostraram ter em mim ao saírem do Egito. O mar de juncos se abrirá diante deles. Quanto a ti, ergue teu cajado e levanta teu braço sobre o mar de juncos, e abre-o, e os israelitas entrarão no meio do mar por terra seca. Quanto a mim, tornarei os egípcios obstinados de maneira que entrarão atrás deles. Assim, sereis glorificado aos olhos do mundo, por meio do que então acontecerá ao faraó e todo o seu exército, seus carros, seus cavaleiros, quando eu os afogar no mar. Os egípcios, tanto aqui como no Egito, então saberão finalmente que eu sou Deus, quando eu for assim glorificado por meio do faraó, seus carros e seus cavaleiros. Enquanto os egípcios se aproximavam e o anjo de Deus, que avançava à frente do acampamento israelita, moveu-se e seguiu atrás dele, para impedir que os egípcios penetrassem no acampamento israelita e para absorver qualquer flecha ou pedra que os egípcios atirassem contra os israelitas. A partir do momento em que o perigo para o povo se tornou palpável, e durante toda a noite seguinte, a corte celestial discutiu se os israelitas deveriam ter possibilidade de escapar ou se afogariam no mar com os egípcios. Ao anoitecer, a coluna de nuvem, em vez de desaparecer como normalmente o fazia, também se moveu da frente dos israelitas e colocou-se à sua retaguarda. Ela foi e posicionou-se entre o acampamento egípcio e o acampamento israelita. Portanto, houve nuvem e escuridão para os egípcios, pois a coluna de nuvem ocultou a luz, irradiada pela coluna de fogo. Estava tão escuro para os egípcios que eles não conseguiam enxergar o acampamento israelita. Como já não podiam atacar os israelitas, o anjo de Deus não era mais necessário e partiu. No entanto, os egípcios continuaram a atirar flechas e disparar projéteis mesmo assim, ou seja, flechas e lanças e também pedras, com as suas fundas. Entanto, os egípcios continuaram a atirar flechas e disparar projéteis mesmo assim, de modo que a coluna de nuvem passou a absorvê-los. Porém, embora estivesse escuro para os egípcios, a coluna de fogo iluminou a noite para os israelitas, porque a coluna de nuvem obstruía a visão dos egípcios. Um acampamento não se aproximou do outro durante os primeiros 2/3 de toda a noite. Moisés levantou seu braço sobre o mar, Deus recuou o mar durante toda a noite,
com um vento forte da parte leste, que ele usava para punir os maus, e transformou o mar em terra seca. Assim as águas do mundo inteiro se abriram, para que o mundo todo soubesse desse milagre. O mar fendeu-se em 12 caminhos, um para cada tribo. As almas dos patriarcas vieram ao mar, e Deus mostrou-lhes como estava salvando os seus descendentes. Os israelitas entraram no meio do mar por terra seca, e a água formou uma muralha para cada tribo, à sua direita e à sua esquerda. A coluna de nuvem seguiu os israelitas ao mar, e então os egípcios recuperaram a visão. Os egípcios, todos os cavalos, carros e cavaleiros do faraó, perseguiram os israelitas e entraram atrás deles no meio do mar. Porém, apesar do grande número de egípcios, Deus impediu-os facilmente, conforme descrito nas passagens que nós vamos ter mais para frente, né? Mas assim, de uma forma resumida, nós vamos ver mais à frente, enquanto foi terra seca para os israelitas, a partir do momento que os egípcios, né, o faraó, seus carros, cavaleiros, etc., foram entrando mar adentro, né, a terra deixou de ser seca e ela passou a virar uma lama e um atoleiro, né? Então, nesse sentido, o exército do faraó seguiu até um certo ponto. Quando todos entraram no mar, a parte que era seca, ela virou barro, lama, né? E dessa forma eles ficaram atolados. Então eles não conseguiram prosseguir em direção aos israelitas e muito menos não conseguiram retroagir. Ficaram lá no fundo do mar, atoladinhos, bonitinhos, porque daqui a pouco eles iam tomar um banho, né? Então a noite dividiu-se em 3 partes. Em cada uma delas, uma vigília diferente de anjos cantam louvores a Deus. Durante a terceira vigília da noite, que já é o princípio da manhã, Deus olhou para o acampamento dos egípcios e confundiu-os com a coluna de fogo e a coluna de nuvem. A coluna de nuvem transformou o fundo do mar em barro sobre os egípcios, e a coluna de fogo fez o barro ferver, de maneira que os cascos dos cavalos se desprenderam. Deus então fez cair todas as insígnias dos carros e emitiu trovões. Tudo isso confundiu o acampamento egípcio. O barro quente queimou as rodas dos carros e elas se desprenderam. Deus assim tirou as rodas de seus carros, de forma que os cavalos os arrastavam pelo fundo do mar. Deus então tratou os egípcios pesadamente, sacudindo os ocupantes dos carros e deslocando suas articulações. Os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois Deus está lutando por eles contra o Egito. Enquanto atacava os egípcios no mar de juncos, Deus simultaneamente feria muitos mais no Egito. Quando o mar se abriu, os céus abriram-se também. E ao emergir os israelitas do mar, até os mais humildes deles teve uma visão profética superior a qualquer um que os profetas bíblicos posteriores a Moisés viriam a ter, né? Então aqui nós temos, né, a abertura do mar, né? O verso 15 nós já fizemos uma boa reflexão ontem, né? Mas só para complementar aqui na nossa terceira aliá, Deus está falando com Moshe, né? Por que você está clamando a mim, né? Por que você está gritando comigo? Por que você está fazendo uma prece prolongada? Não é hora para isso, certo? Porque essa situação aqui depende de mim, ponto. Em seguida ele diz a Moshe, né? O sentido o momento não era para fazer preces, o momento era para agir. Quando o momento é para agir, você não pode perder tempo, ficar parado, estacionado, fazendo preces. Você tem que cumprir realmente a missão. Então, por isso, disse Deus a Moshe: por que clamas a mim? Então, o momento não é para isso, o momento é
realmente para você dizer ao povo: então fale aos israelitas para seguirem viagem. Mas diante deles estava o mar, atrás estava o exército egípcio. E Deus estava dizendo para Moshe: Moshe, fala para o povo, eles têm que viajar, eles têm que ir em frente. Eles não podem ficar parados aí, não podem ficar estacionados. Né? Aí ele orienta Moshe sobre a questão de levantar o seu cajado, para que assim possa realmente o mar se abrir. Né? Segundo uma Mishnah, os nossos mestres, os nossos sábios dizem que nesse momento, quando Moshe dá a conhecer ao povo que Deus estava dizendo que não era hora de clamar, mas era hora de agir, ação. Então, a ordem de Deus é: vamos em frente, em marcha. A ordem é para viajarmos. Temos diante de nós o Monte Sinai e a Terra Prometida. Mas o mar ainda estava lá. Então, segundo o Talmud, nossos mestres falam que Pinhas foi o primeiro a se lançar nas águas do mar. E nesse momento que Pinhas se lança nas águas do mar, no mesmo momento Moshe está obedecendo a ordem de Hashem para que ele levante o cajado para que as águas se abram. Então, simultaneamente acontecem os dois fatos no mesmo momento, mas todos veem. Não somente a questão da ação de Moshe, mas todo israelita vê a ação de Pinhas, que se lança com fé e confiança na promessa divina. E ele se lança ao mar, certo? E imediatamente, na sequência, né, Moshe faz a sua ação e Deus abre as águas. E aí são 12 túneis que se abrem, um túnel para cada tribo. Lá no Salmo 146 você vai ver isso também sendo relatado, né? Os 12 caminhos, os 12 túneis. E cada tribo vai por um túnel. E também nós vemos aqui pelos comentários de Rashi que cada tribo, portanto, cada túnel, tinha água à sua esquerda e à sua direita. Então os 12 túneis estavam ali. E o povo passando de fato em terra seca, ou seja, os 12 túneis estavam presentes diante deles, eles adentraram pelos 12 túneis. A nuvem da glória de Hashem continuou envolvendo-os completamente. Então, o terreno acidentado tornou-se um terreno plano para eles. E eles foram em frente e atravessaram. Cada túnel tinha uma barreira ou uma muralha de água, tanto à sua esquerda como à sua direita, certo? Então, realmente, não é à toa que até os dias de hoje a recordação da abertura do Mar de Juncos é algo vivenciado pelo povo israelita anualmente, no dia a dia, nas preces, etc. e tal. Porque, de fato, foi algo mais do que sublime e espetacular, ok? Então, o aprendizado para nós aqui: há momentos em que nós não podemos ficar parados fazendo preces, nós temos que agir, nós temos que cumprir a nossa missão. Então, em frente, ok? Depois nós temos aí, no momento, né, em que o exército do faraó adentra ao mar, né? Então, automaticamente, quando todo o exército do faraó está dentro do domínio do Mar de Juncos, então o terreno já não é mais aquele terreno seco, forte, firme, em que o povo israelita atravessou ali. Então, realmente, a nuvem, né, de glória de Hashem faz com que o terreno volte a ser úmido. A coluna de fogo faz com que o terreno úmido venha a fervilhar. As rodas dos carros de guerra do faraó automaticamente se desprendem, né? E então fica aquela prancha, né? Então os cavalos continuam correndo e a prancha, né, dos carros de guerra, as bigas, continuam deslizando mar adentro. Mas aí chega no momento em que os cavalos não conseguem mais prosseguir
porque os seus cascos se derretem, né? E automaticamente todo o exército fica atolado, né? No fundo do mar, até que as águas voltem para o seu curso natural. Por isso Deus diz que então no mundo todo, ele seria glorificado através do faraó. Por isso que Rashi, ele comenta que quando o mar se abriu, as águas do mundo inteiro se abriram. Todas as fontes de água, riachos, rios e etc. e tal, todos se abriram para que as nações soubessem o que Deus estava fazendo em favor do povo israelita. Então, por isso que realmente veio sobre o mundo inteiro, sobre as 70 nações existentes naquela época, realmente um grande temor a Deus, porque automaticamente ficaram sabendo, por meios sobrenaturais, ficaram sabendo o que estava de fato acontecendo ali no Mar de Juncos, né? Então, nesse sentido aí, nós temos essa questão. E diante de toda essa diversidade, o próprio exército israelita, aliás, o exército egípcio, né? Então começaram a gritar e a clamar, né? Para o faraó: fujamos de Israel, pois Deus está lutando por eles contra o Egito. E no mesmo momento, no mesmo instante, também Deus estava visitando muitos egípcios que ficaram lá no Egito, também estavam sendo visitados com a morte, né? Eram os egípcios perversos que de alguma forma trouxeram, colaboraram para a escravidão e também ao mesmo tempo para torturar o povo israelita neste período aí. Então, nesse sentido aí, o povo egípcio estava de fato recebendo a sua justa punição, ok? E no mesmo momento em que o povo israelita estava tendo a sua completa libertação do Egito e do mar, né? Então Rashi comenta que as pessoas mais simples, mais humildes do povo teve visões proféticas superiores ao que os profetas no futuro teriam, e que nós conhecemos aí, Isaías, Elias, Elixá, Malaquias, etc, e etc. Então, essas pessoas mais humildes ali do povo tiveram visões proféticas superiores aos profetas que viriam posterior a eles, né? Então, aqui nós encerramos a nossa terceira aliá. E para nós finalizarmos, então, o ensinamento do Rebbe sobre essa nossa terceira aliá, de Êxodo capítulo 14, verso 15 até o verso 25, né? Então, disse Deus: levante o seu cajado e estenda a sua mão sobre o mar. Então, sobre esse tema, o nosso Rebbe, ele traz para nós a seguinte reflexão. A divisão do mar de Juncos, ou melhor, a divisão do mar dos Juncos, foi um acontecimento milagroso e sobrenatural. No entanto, era preciso que houvesse uma ação natural que desencadeasse o milagre. Deus ordenou o povo a prosseguir a viagem. Então, o povo tinha que tomar uma atitude, tinha que dar o seu primeiro passo em direção na confiança da promessa divina. Foi o que Pinhas fez, se lançou ao mar. Na mesma sequência, no mesmo instante, no mesmo momento, ou seja, simultaneamente, Moshe dá a palavra de conhecimento ao povo. Pinhas se lança ao mar. No mesmo instante, Deus fala a Moshe levantar o cajado sobre as águas. Moshe faz ao mesmo momento, no mesmo momento. Deus sempre exige que o ser humano atue primeiro. Somente depois ele realiza o milagre. Somente depois Deus realiza o milagre. Ou seja, se você não tomar a primeira decisão, não tomar o primeiro passo decisivo em frente, Deus não vai fazer nada. Você não tomou atitude.
Se Pinhas não tivesse lançado ao mar, não havia uma ação do povo. Pinhas representou o povo. E quando Pinhas assim o faz, o povo começa a seguir em direção ao mar. Então, através de Pinhas, o povo começou a tomar uma atitude, uma ação. Imediatamente, Moshe toma também uma ação que Deus lhe disse: erga o cajado sobre o mar e a sua mão estende sobre o mar. Então, à medida que houve ação de temor e confiança em Deus, e agiram, Deus vem e opera o milagre. Simples assim. Então, por isso, a lição prática para nós nos dias atuais. Se eu não tomar uma atitude de confiança em Deus, de que a sua palavra é verdadeira, que a sua promessa é real, Deus não vai fazer nenhum milagre em minha vida. Fique em casa. Só sai a hora que faltar o ar. Aí é tarde. Aí é tarde. Mas a partir do momento que você sai de casa para cumprir uma missão, a missão divina de trazer luz e santidade para este mundo, confiado na promessa divina, e você ficar trancafiado significa que você está simplesmente sem obedecer à vontade divina, então Deus não vai fazer milagre. Você tem que fazer o seu passo, tomar a sua atitude. Por isso que o judaísmo é ação. É ação primeiro. Então, através da ação, Deus faz os milagres. Por que isso? Você pode dizer assim, mas peraí, Deus não é Deus? Ele pode fazer milagre, não pode? Eu tenho que fazer alguma coisa? Ô filho, se você quer sombra e água fresca, se você quer moleza, vai empurrar a melancia morra abaixo. Você não vai ter problema nenhum. Simples assim. Se você quer sombra e água fresca, pega a pedra de gelo e começa a secar. Pega uma toalhinha e vai secando a pedra de gelo. Por que que Deus quer que você faça uma ação antes dele fazer o milagre? Porque ele quer honrar a tua fé. Porque ele quer honrar a decisão que você tomou de confiar nele, para que você tenha méritos e não receba o pão da vergonha. É simples assim. Ok? E nosso Rebbe ainda continua dizendo, isso porque os eventos que acontecem sem nosso envolvimento não nos afetam verdadeiramente. Apenas quando realizamos algum esforço é que apreciamos verdadeiramente o milagre de Deus. Ou seja, se nós não nos envolvemos nos eventos divinos, então realmente o milagre de Deus não vai nos afetar. Você recebeu de bandeja, você recebeu o prato pronto, você não se esforçou para nada. Você vai dar valor? Não. Não vai dar valor. Você vai honrar o milagre de Deus? Não, não vai. Às vezes você pode até dizer, claro que eu vou, afinal de contas é um milagre. Mentira. Simples assim, mentira. Quantos milagres Deus realizou na tua vida? Você já viu isso? Sem você merecer? E qual foi a sua resposta para Deus? Vamos citar um exemplo simples de tudo. Quando você acordou hoje de manhã, você agradeceu a Deus pela vida? Você pediu a Deus forças para você cumprir a sua missão deste dia? E se envolveu na missão desse dia? Ah, não, esqueci. Então acabou. Então é isso que o Rebbe está dizendo.
o nosso envolvimento para que Deus faça milagres, nós nos envolvemos em todos os níveis com o milagre de Deus. E nós vamos honrar o milagre de Deus. E não vamos ser ingratos, porque a ingratidão é algo terrível. O mesmo se aplica a todas as áreas da vida. Pedir as bênçãos de Deus não é o suficiente. Devemos também fazer algum esforço para que este possa servir como um canal para a bênção. Então, por isso, o nosso esforço é importante. Lembra o que Deus disse a Josué e Yehoshua? Esforça-te e tem bom ânimo, e eu estarei contigo. Essa é a mesma questão. Então, por isso, amados, encerrando a nossa aliada de hoje, a palavra é esta: esforça-te e tem bom ânimo, e jamais estarás sozinho. Seja forte, seja luz, não ande sozinho, ande com Deus, e será sempre um grande vitorioso. Até amanhã. Shalom, shalom.